Valeu, Priscila. E agora vamos ao Me Conte Sua História de hoje. A gente vai conhecer a trajetória de um homem que teve uma infância humilde, muito simples, mas com muita persistência conseguiu se tornar um empresário no ramo da produção de pães. Acompanha com a gente. Rosto de memórias. E este com história. Olhar de um caminho à frente, já este de quem aprendeu muito nessa caminhada. O ontem, junto com o hoje, numa só pessoa. Eu sou José Euclides de Paiva, mais conhecido como Euclides Paiva, e lá na minha região do sítio Muricé, conhecido como Zezinho. Saí do sítio em 1970, exatamente do distrito de Alto Bonito. José Euclides Paiva, de 70 anos, é natural do distrito de Alto Bonito, município de Bonito, no Agreste. Só que ele morava ainda mais distante da agitação das casas daqui, precisamente no sítio Muricé, que aparece nesta foto antiga, onde a luta era permanente. E a sobrevivência do homem do campo era enxada. Naquela época era muito difícil, né? Nos anos 70, né? 69 para 70, eu ainda adolescente e tinha o desejo de crescer na vida. Mas o local não me permitia isso. Então eu tive a coragem de subir num caminhão, inclusive, coincidentemente, na época, subi num caminhão de batata e desci aqui nos anos 70, trazido por um tio, para ir para a casa de um tio meu. E aqui me alistrei no exército, mas não fui classificado. Não quis mais voltar, fui trabalhar aqui. Meu sonho era ser vendedor, mas não tinha nem sequer para colocar no meu currículo o primário. Então, tinha que estudar. Eu fui estudar, mas para a sobrevivência tinha que trabalhar, o trabalho ganhou. Mas eu queria ser vendedor. Difícil se entende por estas palavras. Porque a gente vivia da sobrevivência do sítio. O que é o sítio? É criar uma galinha, é um porco, é a própria fruta. Não existia geladeira. Lembro muito bem quando meu avô ia para a feira de Alto Bonito, a gente só comia carne fresca nos domingos. Até porque nem podia comprar muito e nem tinha geladeira para colocar. Então tinha que de cozinhar aquela carne, era uma festa dia domingo porque tinha carne. E a alegria maior, me lembro muito bem, quando chovia, nas primeiras chuvas, a minha mãe chamava para plantar milho, plantar o feijão, e aquilo era muito bacana. Então a gente se empolgava daquilo que a natureza nos dava para a sobrevivência. E todo bom agricultor, ele tem uma criação, uma vaquinha, o pessoal me lembra até do nome da vaca, a vaca que dava um leitinho para a gente, que era a vaca em Buá, era uma vaca, a vaca em Buá, que era uma vaca malhada, tinha um cavalo preto, tinha a burra caçula, tinha um porco que meu avô me deu, que era chamado de carreté. Então, muitas galinhas, tanto que para você ter uma ideia, na época eu nem sabia o que era galinha de granja. A gente tinha as galinhas e um dos meus serviços também era recolher os ovos que a galinha põe. E quando a gente trazia aqueles ovos, trazia num recipiente, e quando 8 filhos, 8 irmãos, eu, por exemplo, trazia 8 ovos que era recolhido. E minha mãe dizia, não, a gente só vai comer 4. 4 fica para vender e deitar. É tanto que a gente nem nunca passou fome, nunca faltou criação e nunca faltou uma coisinha para a gente comprar na feira. Então, ela, sem saber, dava uma aula de contabilidade e de economia. Zezinho se lembra disso. Zezinho, como era conhecido pelos mais chegados. Zezinho vinha trazer castanha aqui, caju, para Maguari, no burro. O Zezinho era o mais sabido. A minha mãe era, criava a gente, ia para o colégio, era 1 hora quase do Muricé para Alto Bonito.
Então a gente vivia assim, era uma vida muito, agora ele era mais descansado, mas assim, ele gostava muito de andar mais, meu pai, meu avô. E assim ele era, toda a vida foi bom, Zezinho era uma pessoa muito boa. Numa época de oportunidades escassas e recursos limitados, muitos se viam obrigados a deixar o melhor caminho para o crescimento, que é o da educação. Na ânsia para conseguir dinheiro e um trabalho, Euclides deixou o sítio, saiu da região de Alto Bonito para um mundo completamente diferente para ele. A grande e agitada Recife foi o destino. Euclides chegou de uma viagem longa em cima de uma carga, em um caminhão com batatas na Ceasa. E o que será que ele estava planejando por aqui? Naquela época não tinha problema de andar em cima do caminhão. E eu era um rapazinho, até de menor, meu tio estava me esperando aqui no Ceasa e tinha um ajudante do caminhão que se chamava Calunga na época, e Mutreto, eu me lembro até do nome dele, Mutreto, fez uma barroca em cima do caminhão, disse: sente bem no meio e segure nessas cordas. E vinha eu em cima do caminhão, trazendo para aqui uma mala bem grande, quase sem nada dentro. Uma botina cavalo de aço, uma calça com uma camisa volta ao mundo e a maleta cheia de manga, porque eu achava que aqui em Recife não tinha manga. E durante a viagem demorava muito, eu chupava manga e cheguei aqui, só era que tinha manga, para a minha alegria. Euclides Paiva trabalhou como motorista em uma loja de tecidos. Depois foi vendedor, elogiado. Na sequência foi para uma outra de cosméticos. A virada de chave estava por vir, a superação, quando teve condições finalmente de ser chefe de si mesmo, ser dono de mercadinho e muito mais. Na minha trajetória, eu tive 2 empregos. Foi numa loja de tecido, comecei lá como motorista e depois fui para uma loja de cosméticos que foi a Socimasa. E depois disso me tornei comerciante. Nos anos 75 me tornei comerciante. Foi aflorando a natureza. Foi aflorando a natureza e depois o destino me trouxe para dentro da Ceasa como comerciante. Pois é, aquele com a origem de Alto Bonito tem o respeito de quem vem diariamente à Ceasa no Recife. Aquele que foi menino pobre, o filho de seu Euclides José de Paiva e dona Lucinéia Sebastiana, foi presidente por 2 vezes da Associação dos Comerciantes e Permissionários. Este é o negócio atual dele na Ceasa, só que aqui há muito mais. A escola de panificação, aberta há 1 ano, é voltada de forma gratuita para a formação de jovens que querem e que precisam de uma oportunidade. Esta aí, olha só, a fornada inaugural da escola. Essas pessoas que passaram por aqui, hoje a gente vê, a gente não deu dinheiro, deu apenas o saber, a sabedoria para ela se virar, ter o seu sustento com a sua própria mão, com aquilo que aprendeu aqui nessa escola Euclides Paiva. E o que dizer do acervo cultural e da paixão pelo bacamarte? Já foi presidente também do Batalhão 15 de Bonito, fundado em 1903. Porque a gente, além de ser família, chama de irmão, e sou uma pessoa que eu tenho o maior respeito e o maior prazer de ter um amigo e um irmão daquela natureza como ele é para mim e eu sou para ele. A estátua do Euclides Bacamarteiro é a homenagem da Ceasa para este batalhador do interior. Ele faz questão de lembrar a trajetória com arte e movimento de bonecos. Na vida, o nosso personagem foi acionando os interruptores certos de esperança. Olha só. Aqui, uma representação de uma casa de farinha. Nos anos 60, o pequeno Euclides costumava frequentar a casa de farinha do avô, Amaro Antônio do Rego. De tantas visitas, criou essa paixão pelo mundo da panificação. E a gente vai agora para o segundo momento. É o atual. Aqui, a representação de
todo o êxito do que resultou a caminhada por essa jornada. Quando ainda criança, lá na Casa Farinha, a gente só comia beiju. E o sonho de qualquer criança, quando pedia até dinheiro ao pai para me dar dinheiro para eu comprar um pão. E esse dinheiro nem existia. E quando o pãozeiro passava, eu tinha muita vontade de comprar 3 pães, um crioulo, um doce e um francês. Mas quando tinha a oportunidade de comprar um, já era grande coisa. E sonhei acordado. Eu digo, eu quero ser rico um dia para comprar um balaio de pão. E como sinalizava o pãozeiro? Desse jeito. E hoje, graças a Deus, eu tenho padaria, faço pão, sobra pão, dou pão e montei uma escola de panificação para dar oportunidade para aqueles que teve sonho como eu, viver do pão.